a desculpa, né, dada pelos políticos que comandam o Brasil do golpe, para que não haja eleição em 2018. E assim, a gente tem aqui um artigo do Vladimir Safat, publicado na Carta Capital, dizendo que as esquerdas estão enganadas, que não vai ter 2018. 2018 vai ser varrido do mapa. Olha, porque assim, para quem deu o golpe da forma como o golpe foi dado, não que o Safat seja algo, uma unanimidade, inclusive no campo da esquerda, mas há que se, né, levar em consideração e se discutir determinadas coisas que ele escreve. O que a gente pode esperar a partir desse artigo? Olha, há várias possibilidades, né? E também não há consenso na esquerda sobre o que fazer, o que prevalece, né? Existem visões que defendem eleições diretas, tem visões que estão hoje abertamente se preparando para a eleição 2018, né? Como se ela de fato fosse ocorrer, né? Então existe essa expectativa. Agora, os golpistas não precisam de, assim, não precisa exatamente de uma justificativa, né? O golpe é isso, o golpe é a quebra da normalidade democrática, né? Do processo sucessório da própria democracia burguesa, que né, de 2 anos, de 4 anos, tem eleição, eles se elegem representantes pelo voto direto do povo. Em tese, o mundo ideal é isso, né? Então, o que acontece é que se alegou para derrubar Dilma, nada que tivesse a ver com crime de responsabilidade, isso era só desculpa, né? O pessoal fazendo discurso lá no Congresso e o pessoal lendo o jornal e tal, distraído, porque o assunto não era esse. O problema não foi pedalada fiscal, não foi alteração de métodos, tal, nada a ver, né? A questão era que o condomínio da partilha do poder não se via mais representado e viu a possibilidade, né, de ascender diretamente ao poder, não ter um intermediário, né? Viu que o Lula se elegeu, se reelegeu, que a Dilma se elegeu, se reelegeu e já apontava a perspectiva de voltar a uma nova eleição e tal. Então, quer dizer, é meio ilusório achar que quem deu o golpe vai parar por aí. E quem deu o golpe vai aceitar 2018 novamente que ainda mais o Lula esteja na disputa. Exatamente. Que o Lula ganhe. Com esse cenário que se desenha, né? Porque assim, se o Lula não for preso, não há, e se for dada a possibilidade a ele de concorrer em 2018, obviamente, e assim, o cenário que se desenha e pesquisa após pesquisa demonstra isso, o que se vê é o Lula liderando inicialmente com uma pequena margem de vantagem, depois ampliando essa margem e agora com ele vencendo em todas as regiões do país, do sul ao norte, né? Passando pelo Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Qualquer uma dessas regiões, ele lidera as chamadas pesquisas eleitorais, ou seja, o retrato do momento é que o Lula é o candidato a ser alcançado pelo conjunto de todos os seus adversários políticos. Eu penso que, independente da questão eleitoral, é verdade que, pensando em termos eleitorais, o Lula é favorito hoje. Lógico que ele tem adversário que vai ser escolhido ainda, que a direita não definiu exatamente. Existem nomes aí sendo discutidos, né, que existem várias direitas discutindo vários nomes, né. Mas, independente disso, o Lula representa uma liderança de popular, de povo organizado e povo desorganizado, né, de massa de gente, impressionante, formidável, né? E o Lula lidera o processo de resistência do país, né? Ele tem que ele cumpre esse papel. Então, quando ele se propõe a viajar pelos estados, e toda a repercussão que tem nisso, né, ele está cumprindo o papel. Logicamente que ele não é uma pessoa nova, né? Pessoa já de 71 anos, né, que está jogando tudo ou nada,
verdade é isso. Agora, o que ocorre é que tudo isso está acontecendo e a capacidade de resistência do meio popular, ela está sendo testada. A capacidade de responder a isso, né? Inclusive usando os meios para isso, né? De fato, a possibilidade da prisão do Lula, ela tem um objetivo que é o de exatamente criar ou aprofundar criar mais do que retirá-lo fisicamente da disputa. Eu acho que a ideia, assim como a condenação, é a ideia de que ele é culpado de ter cometido alguma coisa. Não, ele foi preso. Então, a justiça se resignou, a justiça paira acima das questões políticas, em tese, né, no mundo normativo positivista é assim, né? Então, o que se pode dizer é que o Lula está preso, né? Portanto, ele é um perigoso, né? Sei lá, marginal, um terrorista, um bandido, alguma coisa desse tipo, né? Agora, a história também tem seus exemplos, né, das suas voltas, né? O que aconteceu, por exemplo, só para recordar um exemplo agora, sem nenhum efeito de comparação, propriamente, nem endeusamento, nem coisa nenhuma, mas o que aconteceu na África do Sul, por exemplo, o Mandela foi preso por razões políticas, embora se dissesse que era por razões jurídicas. Foi preso durante anos. 26 anos. Exato. E saiu da cadeia para ser o presidente do país e comandar a reconciliação do país, né? Um acordo político lá entre negros e brancos, uma coisa muito grave, né? Que ainda existe, quer dizer, que foi superado, mas, assim, que refletiu uma nova consciência de um novo tempo, que o país foi capaz de pensar sobre si mesmo, né? Refletir sobre si mesmo. Juridicamente, eles conseguiram superar, embora na prática a gente ainda enxergue muita discriminação. Assim, eu diria que a realidade, assim como nos Estados Unidos, né, a questão racial é uma questão muito mais, assim, ela assume contornos muito mais francos do que no Brasil, embora ela se coloque. Mas o que eu estou querendo colocar com esse exemplo, simplesmente, dizer é o seguinte, é que não necessariamente você consegue destruir uma liderança, né, mesmo com toda essa onda de boatos, mesmo com a condenação, prisão ou até a morte. Porque uma coisa são as pessoas, a outra coisa são os sonhos, né? E os sonhos não exatamente se matam, né? Eles permanecem. E aí você tem o exemplo da ditadura militar. Durou 20 anos. 20 anos dessa noite, né? E a sociedade se encarregou as lutas do povo se encarregaram desse reflorescimento, né? A gente estava falando sobre o Safak e ele deu uma entrevista nesse final de semana. Antes de a gente falar novamente sobre ele, Rafael, eu gostaria de convidar ele, o homem da voz de ouro da Atitude Popular, para fazer um breve intervalo. Jonathan Neto, é com você, meu caro amigo. Democracia no ar! Ok, nós estamos conferindo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce, Puxou Advogados Associados e Sintigrace. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, no decorrer da sua programação local, a Canudos FM vai reprisar esse programa na íntegra para você, tá bom? Estamos ao vivo também na página Democracia Participativa CE no Facebook. O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Agora, 10 horas 31 minutos, voltamos com Márcio Rodrigues, Rafael Tomiyama e a segunda parte do programa de hoje, Democracia no Ar. Rafael, a gente está aqui na tela desse computador com um artigo, uma entrevista que o Safato concedeu à editoria de política da Carta Capital, né, a revista da esquerda aqui do Brasil, para quem sabe, né?
ler alguma coisa diferente. Então, a frente de esquerda, para quê? É uma das frases mais contundentes que o Safatli dá ao longo dessa entrevista, que ele concede à Carta Capital. Eu vou ler aqui alguns trechos, né? A pergunta é: seu livro mais novo se chama Só Mais um Esforço, entre aspas, né? Por que escolheu esse título? Aí ele responde da seguinte maneira: é uma referência a uma famosa frase do Marquês de Sade, quando ele lançou, entre aspas, Filosofia da Alcova. Havia no interior do livro um panfleto que afirmava: franceses, só mais um esforço se quiserem ser republicanos. Foi uma maneira de dizer aos leitores que, para estarem à altura dos processos de transformação em curso, no caso da Revolução Francesa, seria necessário um pouco mais de fôlego e compreensão. Muitas vezes esses momentos podem parecer complicados, mas têm potencialidades a serem exploradas. Achei interessante e válido de se lembrar neste momento. E por quê? Pergunta alguém da revista. Entendo a leitura melancólica atual devido ao tipo de catástrofe que vivemos. Ao lado do Estado brasileiro ter rompido todos os vínculos com a democracia formal e de estarmos sob o domínio de uma cleptocracia, pode estimular a sensação de beco sem saída, insisto. Porém, que essa percepção não deve ser tomada como uma verdade absoluta. Há potencialidades a serem exploradas. Existem condições para alcançarmos um outro momento na nossa história. Mas, para tanto, é preciso entender o que de fato aconteceu. Falta, ao meu ver, um esforço da intelectualidade para interceptar esse momento. Então, o que ele quer dizer, né, que a esquerda, né, do século XX está faltando mais objetividade para ela realmente se apropriar de determinados momentos e trazer o conjunto da sociedade para o seu lado. Embora tenham sido dados exemplos assim bastante significativos se a gente for analisar bem de fora tudo aquilo que pretendia o capitalismo e que houve uma convergência em determinados pontos, com o capitalismo se apropriando de determinadas bandeiras, né, do socialismo e fazendo disso um estado de bem-estar social. Acho que o exemplo mais bem acabado disso sejam as sociedades nórdicas, lá do norte da Europa, a norte rico da Europa, né? As sociedades lá da Dinamarca, da Suécia, da Islândia, da Finlândia, enfim, um lugar onde realmente existe algo parecido com uma sociedade de bem-estar. E o que a gente não vê nem de perto aqui no sul do mundo, né? Mais especificamente no Brasil. Aonde é que a gente pode chegar e por que ele diz que a esquerda, a frente de esquerda, para quê? Né? Ou seja, será que a gente precisa fazer uma frente de esquerda, Rafael, na sua opinião? E outra coisa, aí eu vou jogar um molho mais, né, nesse questionamento para a gente poder refletir aqui, nós dois, e quem sabe a participação aí dos nossos telespectadores e ouvintes. O Lula, durante uma entrevista para a Rádio Universitária de Pernambuco, disse o seguinte: de nada adianta eu estar lá sozinho, ou seja, ele na presidência e o Congresso a imagem e semelhança do atual Congresso Nacional, ou seja, sem uma representação formal, foi o que você especificamente falou na primeira parte do programa, né? Ou seja, de nada adianta a gente eleger o Lula e não ter no Congresso Nacional gente que queira realmente mudar essa forma de conduzir o Estado brasileiro. Eu acho que são várias questões, algumas mais complexas, né, nessa reflexão. Primeiro, assim, a esquerda ela não tem exatamente uma posição unitária, né? E a tática das frentes, né, ela hoje chegou num ponto em que ela tem uma diversidade, ela tem uma multiplicidade de compreensões sobre o que é essa construção. Então, tem um debate político, na verdade, acontecendo.
assim, entre setores da Frente Brasil Popular, né, sobre o significado dessa frente. Né? Que frente é essa que nós estamos falando? Uma frente, frente popular, frente única, frente eleitoral, frente esquerda, né? Quer dizer, existem visões distintas sobre o significado da apropriação disso. Tem um debate muito sério, né, sobre isso. Né? Já vi gente do PCdoB escrevendo, o Congresso do PCdoB agora discute especificamente isso, o Breno Altman fez um artigo questionando, né, teve resposta, né? Tem um debate, uma polêmica sobre o significado dessa frente. Ao mesmo tempo, forças políticas, né, campo esquerdo, me parece mais ligado à Frente Povo Sem Medo, lançaram uma grande discussão nacional, uma plataforma de construção de propostas. Exato, de discussão, né? A Frente Brasil Popular tinha se adiantado e lançado um plano, né, de emergência, um plano mais longo prazo, um plano mais curto prazo, né, sobre ações, sobre compromissos, né, de construção política ou de propostas para retomada do desenvolvimento nacional, né? E aí essa plataforma de discussão, inspirada inclusive, né, em experiências espanhol, né, na Espanha e nos países, né, no sentido de promover esse debate político. Então, quer dizer, na verdade, não tem uma coisa resolvida, né? Existem muitas visões. Agora, eu acho que o que envolve essa discussão agora é uma encruzilhada que está já despontando como sendo uma discussão na esquerda, que é a perspectiva de um novo momento na construção nacional, uma repactuação, a volta do Lula, né? A eleição do Lula ou a eleição de outra alternativa de esquerda ao que está posto, né? Como vai se dar esse processo? O nome oficial é vamosmudar.org.br. Isso, né? bom. Sem medo de mudar o Brasil, vamos. Bom, a plataforma chama Vamos. Né? Exatamente. Então, mas assim, a parte dessa discussão já avançando para um outro tema dentro disso, né? Que é como a esquerda vai vencer as eleições. E vencendo as eleições, em havendo eleição, né? Como governa? Como governa? Né? Porque aí Lula faz a caravana e faz aceno para as oligarquias locais, né? Chega lá e conversa com o Renan, né? Lá em Sergipe, conversa com o governador Jacques Barreto, né? Aí vai lá em Pernambuco, né? Conversa aí, em Pernambuco, conversa com a esposa do Campos, né? Do falecido candidato do Campos. Então, quer dizer, essa é uma questão concreta, né? Quer dizer, no Maranhão tem lá o governo Flávio Dino lutando contra a oligarquia dos Sarney, né? No Ceará, o governo petista mantém relações com a oligarquia Ferreira Gomes, né? E outras coisas. Contra a oligarquia do Tasso. Aí já se fala, não sei se é bem uma oligarquia, mas assim, hoje, no final de semana, teve uma especulação e uma discussão, né, que parece que avança, que é no entendimento com o Eunício Oliveira, né? O Renan e o Eunício foram participantes diretos da derrubada da Dilma, do golpe, né? Então, quer dizer, qual é o rumo? Né? Nós estamos falando de quê? Primeiro, vencer a eleição. E depois, vamos governar com quem? Então, tem que entender que tem um cenário político que está posto. E ele é muito complexo. Porque ele é complexo porque não depende apenas da vontade dos políticos. Né? Existe uma situação em que esse Congresso... Eu me questiono quando você faz uma colocação como essa, se realmente, será que não depende da vontade dos políticos? Não depende apenas da vontade dos políticos. Tem a vontade dos políticos. Né? E a gente está vendo ela na prática nesse Congresso Nacional. É isso que eu estou dizendo, mas quem elege os políticos? Né? Quem votou neles? Por que eles chegaram lá? Né? Como é que eles foram eleitos? Porque o mesmo eleitor que vota
né, apaixonadamente no Lula, vota no político tradicional que fez o mesmo movimento de sempre, que a gente sabe qual é, né? Que é dos currais, que é dos grotões, que vai lá, que é o mercado do voto. O mercado, ele implica na compra, implica na venda. Então, existe uma cultura, né, de que a política é um jogo que acontece de 2 anos e que se negocia o voto por um valor. Né? Daqui 2 anos, volta outro político, né, que é o apadrinhado do político local, da liderança local, que chega, né, essa presença do patrimonialismo, que não é uma exclusividade do Nordeste, aí que eu acho que é a questão, né, ela acontece sempre em toda a realidade, não é só no interior, não. Né? É em todo, né, nas periferias, em todo canto é assim. Né? A ideia de que o voto, a validade dele é apenas a passagem para conseguir alguma coisa imediata, porque não se compreende a relação. Né? Então, quando o Congresso Nacional vai e vota a reforma trabalhista e caça os direitos do trabalhador, das consolidadas na legislação trabalhista, né, que é a CLT, quando ele faz isso tranquilamente, porque ele não sente que tem um compromisso, ou pressão da base, coisa nenhuma, porque ele não foi eleito, a não ser exatamente aqueles políticos que têm uma relação corporativa com categoria, ainda tem uma certa resistência, mas, na verdade, né, esse político eleito, ele é a negação dessa coisa da ideologia, né, do pensamento, da melhoria social, não é isso. O cara não tem compromisso com nada, porque ele já pagou pelo voto. É um mercado. Você vai no supermercado, você compra mercadoria, você paga, você usa do jeito que você quiser. Exatamente isso. Então, se o político está lá e ele comprou os votos para estar eleito, ele não deve nada a ninguém, ele já pagou por aquilo, ele pagou para ter o mandato. Né? Então, essa prática tradicional, da política tradicional, infelizmente, ela não é exclusividade da direita. Então, se a gente fala, na verdade, de uma mudança política profunda, né, a gente não está só pensando, porque os políticos de direita, de fato, existe, né, políticos que têm uma ideologia conservadora, até reacionária e tal, que tem práticas execráveis, mas vamos combinar, né, que isso, a ida do PT e PT, né, dos governantes, das experiências do governo que foram existindo, elas, não sei até que ponto, conseguiriam reverter toda uma lógica de construção ao longo do tempo, né, do que foi. Mas elas não se propuseram a isso. Elas não conseguiram desmontar esse jogo, pelo contrário, se adequaram. Né, construíram relações no Congresso para viabilizar o projeto político maior, com base numa construção do que sempre foi, né, da repartição dos cargos, das movimentações, do tráfico de influência e da corrupção que sempre aconteceu. Né? Ao mesmo tempo, embora essas práticas tenham sido mantidas, né, e embora não esteja comprovado, e aparentemente não só não é comprovado, mas vamos dizer assim, os dirigentes, em grande medida, foram inocentes nessa forma de conduzir as coisas, mas se houve isso que vem à tona, né, como se a corrupção tivesse surgido agora, não é? Ela tem um processo histórico que leva a isso. Aqui, vamos dizer assim, ela foi desnudada. Ela foi guiada, né? Exato. Mas, exatamente, a corrupção foi desnudada exatamente porque se avançou em todos os mecanismos, né, de coibi-la, né, de evidenciá-la, né, de transparência, de Ministério Público, de Polícia Federal, né, toda a estrutura para combatê-la. Só que isso foi direto exatamente nos pilares da República. Porque o negócio está incrustado. É de cima a baixo, é um negócio, né? E é um negócio tão impressionante que, em pleno curso das investigações, né, ainda se verificam fatos, né, assim, nem para dizer, vamos com calma, né? Não, é a mesma, né? É a mesma avidez. O Temer se manteve como presidente, usurpador, que se manteve lá no cargo,
à custa da compra evidente, descarada dos votos parlamentares. Tem uma acusação feita pelo Lula, né, que é a seguinte: eu e a Dilma, disse o Lula numa outra entrevista, né, numa outra oportunidade, durante a caravana, por isso a importância, né, da mídia acompanhar e ouvir exatamente o que essa grande liderança fala. Ele disse o seguinte: eu e a Dilma gastamos 9 bilhões de reais para trazer a água do São Francisco para fazer a transposição das obras das águas do São Francisco. Sabe quanto foi que o Temer gastou, Rafael Pinheiro, para manter-se no poder e em distribuição de emendas parlamentares? 15 bilhões de reais. Agora sim, vamos combinar que o Temer, de fato, ele estava ali liberando, né, aquilo que corresponde ao quinhão dos parlamentares, né? Pode ter liberado só os da base, né, de quem interessava, ou seja, transformou isso numa moeda política ainda por cima, né? Agora, vamos combinar também que não tem nenhuma novidade. Não, né? não. Porque, aliás, é uma prática, né, vamos dizer assim, que os governos todos praticaram, inclusive os petistas, mas vamos combinar lá, quando o FHC, né, fez a compra da reeleição, né, do Congresso, foi a mesma coisa, e foi uma coisa totalmente abafada pela mídia, né? Foi mesmo para CPI, foi para um saco, porque foi combinado, foi todo, né, o grande acordo nacional, todo mundo junto, do STF, tudo. Nós temos aqui a participação da Beth Silva, né? Ela que é a nossa mais assídua verdade. telespectadora. Obrigado, Beth. Formação política, está dizendo aqui, né? Dando ideias de soluções, né? Para a gente refletir aqui coletivamente, quem está nos assistindo. Formação política seria uma saída. Trabalhar o senso crítico das pessoas. E daí ela faz uma pergunta para você que está aí, né, nessa bancada para tentar nos responder. Como se explica a Luiziane Lins, que foi candidata a prefeita, e o governador, sendo do PT, não apoiou? Como? Por quê? Aí estão os meandros da política e o Rafael vai tentar rapidamente nos falar para a gente dar uma rodada aqui, Rafael. Tá, assim, acho que é outra questão, né, que reflete acho que a primeira questão que ela coloca é a questão da formação política, ela tem razão. Mas a formação política, que é um processo de conscientização, de informação, né, não tem nada a ver com lavagem cerebral, é simplesmente assim, a capacidade de discernimento, né, de estar no meio de compreensão das coisas, é uma tarefa estrutural. Não sei se até que ponto ela é só do governo. Eu acho que ela é uma responsabilidade, inclusive, partidária, né, dos partidos que têm ideologia, que têm visão de mundo, né? Eu percebo que os partidos de esquerda, especialmente o PT, né, que cumpria um papel hegemônico no momento, renunciaram a isso, né? Então, acho que é uma primeira questão. A outra é a seguinte, que é no âmbito aqui mais da situação do nosso Estado, né? Eu penso que o governador, ele tinha compromissos políticos que fizeram com que ele tivesse uma posição de neutralidade no processo, né? Já que os candidatos que disputavam, todos eram de sua base, sua relação, e eu diria até que da sua preferência. Mas o fato é que ele teve uma postura realmente de ficar um pouco à margem do processo. Ele vai se envolver realmente no segundo turno, né? Que você tinha opções políticas, né, que estavam colocadas, você tinha a cidade focada em projetos políticos distintos, né? Então, eu entendo que isso é parte do processo político. Acho que cabe ao PT explicar isso, né? Explicar como pôde conviver com o fato de que o governador tivesse essa licença para não se posicionar, né? Qual foi o acordo político, especialmente porque que se tem conhecimento, não houve nenhuma decisão de diretório, de instância sobre isso, né? Houve falas pela imprensa, então. A gente tem aqui também o seguinte, né? A CUT propõe um projeto de lei para anular a reforma trabalhista, para a gente poder seguir adiante aqui.
Wagner Freitas diz que campanha de assinatura para a PL de iniciativa popular dará a sindicatos mais moral para dialogar com os trabalhadores. É uma saída? Eu acho que... Judicializando de novo? Não é questão de judicializar, não. É um projeto de lei de iniciativa popular que vai direto para o Congresso, né? Então, na verdade, o que está se propondo é que o povo compreenda esse protagonismo das leis e tal. Eu acho que é uma medida que pode ser muito mobilizadora. Assim. Você falava anteriormente sobre a marcha dos ricos excluídos, né? Que é uma luta tradicional que questiona o significado de independência, né? Ou de desenvolvimento, de plenitude, de soberania nacional, né? Então, acho que é muito importante a nossa participação e a reflexão conjunta sobre isso, né? Para além do que dizem os livros tradicionais de história da pátria e tal. Agora, sobre essas questões de conhecer a Constituição, a lei, eu vi uma entrevista muito interessante, foi publicada no Jornal Povo, com o cidadão que motivou a ação judicial para barrar o decreto do Temer sobre a exploração renta, né? Exato, em relação à exploração de cobre em reservas da Amazônia, né? Ele fez simplesmente uma ação popular direta, né? Explicando que a ação que o Temer fez, ela feriu a Constituição. A Constituição determina que alteração em zona de exploração, né? De preservação ambiental, ela tem que ser feita através de uma lei aprovada no Congresso Nacional. Ele fez através do decreto, né? Então, chegou a ter essa liminar, né? Isso foi simplesmente a ação de um único indivíduo, né? E aí o questionamento, mas como é isso? É porque as pessoas não conhecem a legislação, né? Não sabem os meios, inclusive, que tem de iniciativas populares importantes, né? E nós temos um quadro de desconstrução da institucionalidade. Então, foi uma iniciativa muito positiva. Interessante que o cidadão que fez isso é exatamente o mesmo que, há um tempo atrás, deu uma cantada na Dilma. Ele é uma figura. Achei extraordinário, cara. A entrevista dele é ótima. Vamos lá. Já que a gente está falando a respeito de participação popular, né, e da importância de nós termos consciência, eu gostaria de fazer um relato aqui, né, aproveitando esse finalzinho do programa, já convocando para quinta-feira, né? O que é o Grito dos Excluídos? A propósito do grito surgiu no Brasil em 1994, ou seja, no início do governo Fernando Henrique Cardoso, né, no primeiro ano do seu mandato. Foi realizado em setembro de 95 com o objetivo de aprofundar o tema da campanha da fraternidade do mesmo ano, que tinha como lema "Eras tu, Senhor?", e responder aos desafios levantados na segunda Semana Social Brasileira, cujo tema era Brasil, Alternativas e Protagonistas. Em 99, o grito rompeu fronteiras e estendeu-se para as Américas. O Grito dos Excluídos é uma manifestação popular carregada de simbolismo, é uma espécie de animação e profecia, sempre aberto e plural, de pessoas, grupos, entidades, igrejas e movimentos sociais comprometido com as causas dos excluídos. O grito é uma descoberta, uma vez que agentes e lideranças apenas abrem o canal para que o grito sufocado venha a público. O grito brota do chão e encontra em seus organizadores suficiente sensibilidade para dar-lhe forma e visibilidade. O grito não tem um dono, não é da igreja, do sindicato, da pastoral. Não se caracteriza por discursos de lideranças. Inclusive, foi revelado aqui na sexta-feira que todos os políticos com cargos eletivos que queiram se manifestar só poderão fazer isso lá no chão. Ninguém vai subir no carro de som para se manifestar. Não vai ser aberto o microfone para políticos eleitos, né? Nem pela centralização de seus atos. O ecumenismo é vivido na prática das lutas, pois entendemos que os momentos e celebrações ecumênicas são importantes para fortalecer o compromisso. Marcas do grito. O grito trouxe inovações à mobilização social. A criatividade, a metodologia e o protagonismo dos excluídos são marcas do próprio grito. Metodologia. O grito privilegia a participação ampla, aberta e plural. Os mais diferentes atores e sujeitos sociais se unem numa causa comum, sem deixar de lado
sua especificidade. A criatividade e a ousadia. O Grito tem, a cada ano, um lema nacional que pode ser trabalhado regionalmente a partir da conjuntura e da cultura local. Foi o que aconteceu, por exemplo, em relação à seca do ano passado, né, quando teve manifestações nesse sentido e explicações, né, de por que muita gente estava lá também para reclamar, por que tem isenção fiscal ou liberação para uso de água por determinadas companhias, né, grandes empresas aqui do Ceará, e já se estava prevendo, como se tem em determinados locais aqui do estado, falta de água para a população. Então, as manifestações são múltiplas e variadas de acordo com a criatividade dos envolvidos. Caminhadas, desfiles, celebrações especiais, romarias, atos públicos, procissão, pré-gritos, cursos, seminários e palestras. É fundamental que os próprios excluídos assumam a direção do grito em todas as fases. A preparação, a realização, a continuidade, o que ainda é um horizonte a ser alcançado. Acho que é isso, né, Rafael? A gente falar a respeito do grito, sua participação final aí, para 10h58, dia 4 de setembro de 2017. Acho que é importante aí convidar toda a população a conhecer e participar desse momento cívico, esse momento de encontro dos lutadores do povo, né, das lutadoras do povo. A gente que vem aí de uma caminhada longa de origem de igreja, de várias construções, o papel protagonista que a Igreja Católica teve no processo da greve nacional, o sentimento de justiça, o lema desse ano que trata da questão da vida, da questão ambiental, da questão da sobrevivência, a questão da igualdade, da justiça, né? Esses valores que prevalecem em cada campanha da fraternidade, e que o Grito dos Excluídos não deixa de ser um momento forte dessa celebração dessa caminhada. Então, muito bem lembrado esse chamamento. Eu acredito que é importante essa participação, inclusive, do pessoal da organização aqui, nesse espaço democrático da luta social, que é a nossa trincheira, né, a nossa rádio. Para finalizar, só lembrando que o lema é Vida em Primeiro Lugar e o tema é Por Direitos e Democracia, a luta é todo dia. 7 de setembro, amanhã a gente passa o endereço certinho, lá na Barra do Ceará, a reunião para todos os lutadores sociais, e a gente convoca aqui no Democracia no Ar para que todos participem efetivamente do Grito dos Excluídos 2017, mais um capítulo contra esse golpe. Agora eu convoco ele, o homem da voz de ouro, da atitude popular, para fazer um encerramento oficial desse nosso primeiro programa aí, da semana do 7 de setembro, da semana do Grito dos Excluídos, hoje dia 4 de setembro de 2017, é Jonathan Gomes. Jonathan Neto. Tem Gomes no meio, né? 11h01. Nós acabamos de conferir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Sinfarce, Mova-se, Puxou Advogados Associados e Sintigrace. Apresentação de Márcio Rodrigues. Locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto, ou como queira, Jonathan Gomes, como falou o Márcio. Ainda comentários